Olá, bom dia a todos. Que a graça abundante do Senhor Deus Todo-Poderoso seja na sua vida hoje e para sempre. E começando a semana, não é isso? E será uma semana, olha, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso, porque eu tenho certeza da sua absoluta vitória essa semana. Deus te dará a condição de você conquistar tudo com honestidade, com saúde, como a pessoa de Deus que você é. Você é uma pessoa de Deus. Você é 100% de Deus. Mesmo que alguém diga que você não é de Deus, que você é do diabo, que você é a pessoa do capeta, é filho das trevas, nada disso. Você é de Deus. Porque Deus é que fez o ser humano bom, como você é e como todos nós somos. Às vezes nos desviamos do caminho de Deus e fazemos muita coisa errada. Mas, a bem da verdade, eu sempre digo isso nas minhas conversas com vocês, que ninguém nasceu para errar. Se você errou, você pode ter sido levado a isso, ou talvez você goste de errar, ou você talvez goste daquilo que você faz de errado. Mas ninguém nasceu para errar. Erramos pela circunstância, pela dificuldade, pelo medo, por não termos o conhecimento inteiramente de Deus, que é o seu Deus, é o meu Deus. Legal? Eu vou até sugerir a você, neste dia, e nessa segunda-feira, hoje começa a semana, mas para nós que cremos, para você que é de Deus, todo dia é um recomeço. Todo dia é um recomeço. Dormimos ontem e já programamos ontem que nós iríamos acordar hoje para fazer alguma coisa, ou fazer alguma coisa esta semana. Não é verdade? E assim vai acontecer. Coisas boas virão para você. Verdade, verdade. Sou um velho, velho não devo mentir, não posso mentir, mas coisas boas virão para você. Acredite, acredite. Mas eu vou te dar um aconselhamento, se é que eu posso, se você me permite. Quando você se levantar, você agradece a Deus. Fala assim: meu Deus, obrigado porque eu estou vivo. E a outra sugestão que eu daria aqui é sucesso para quem quer ser uma pessoa vencedora. À beira da cama mesmo, ou em pé, ou escovando o dente, enfim, ou penteando o cabelo, ou se preparando para trabalhar, você fala assim: Jesus Cristo está vivo. É, Jesus Cristo está vivo. Quando você fala isso, acende a luz. Acende a luz de Deus. O nome de Jesus começa a iluminar a sua vida naquele momento. Você já não está mais apagado. Você já não está mais em trevas. Você já não está mais perdendo nada daquilo que Deus quer te dar nesse dia, ou programou para você conseguir esse dia. Fala Jesus. Quando você fala Jesus, você acende a luz de Deus que está dentro de você. É um interruptor. É um interruptor. É um interruptor. Liga a luz que está dentro de você. Aí você fala Jesus, aí você vai ser iluminado. Ora, você vai ser iluminado. Aí você pode pedir a Deus o que você quiser, dentro das condições que você tem que ter para pedir as coisas a Deus. Entendeu? Está entendendo? Uma certa vez, eu já disse aqui na internet isso, nós orávamos por pessoas, tudo é movido pela fé, não é isso? Tudo é movido pela fé. Orávamos por pessoas que precisavam de um grande milagre e nós desafiávamos o povo para que assim fizesse. Em um certo momento, um cidadão rico, com dinheiro, ele me chamou depois da reunião em particular e me ofereceu uma grana. Uma grana. Isso acontece muito, tá, irmãos? Me ofereceu uma grana e falou assim: eu estou lhe dando esse dinheiro aqui. Vamos dizer que fosse hoje um valor de
mais de R$ 2.000. E ele chegou e jogou na minha mão aquele dinheiro. Eu falei, mas para que isso? Eu quero que você ore para minha sogra morrer. Tem pessoas que andam com o coração assim tão aflito que desejam até a morte para os outros. Ele achava que eu tinha esse poder, coitado. Ele veio nessa situação desesperada. Eu não posso dizer que ele estaria fazendo aquilo ali para aparecer, não, ele me ofereceu no dinheiro de hoje talvez mais de R$ 2.000 para que eu orasse para Deus tirar a vida da sogra dele. E eu não orei, eu rejeitei aquele dinheiro, porque como pregador do Evangelho, que sou hoje e até hoje serei e sempre serei, eu nunca pedi dinheiro para pregar. Quem quiser pedir, que peça. Problema da pessoa individual. Mas eu nunca vivi do Evangelho propriamente dito. Passei meus perrengues, rapaz! Tinha dias que não tinha nada para os meninos comer em casa, as crianças. Mas superei, porque eu usei o segredo da minha vida, da minha longevidade, da minha vida, é Jesus. Quando eu falo Jesus, eu falo com a certeza absoluta de que Ele é o único que você tem do seu lado nas suas dificuldades. Mas eu vou falar com vocês sobre isso depois. Mas agora eu quero abrir um parêntese aqui na nossa conversa e agradecer. Eu tenho que agradecer. Aliás, eu sou uma pessoa muito agradecida. Eu sou até extremamente agradecido. Agradeço a Deus por tudo. Porque sei que você pode ser pior para mim. Pior para mim é o melhor que Deus quis me dar. Ou é o melhor que eu estava apto a receber de Deus. Correto? Deus não vai te sufocar com bênçãos, não. E Deus não me sufoca com bênçãos. Ele me dá as bênçãos à medida em que eu vou buscando e agradecendo a Ele. Então eu sou muito agradecido a Deus pela minha vida, pelos meus filhos, as minhas meninas, os meus meninos, meus filhos, meus 7 filhos, pela minha mulher amada, oh meu Deus, Rejane, eu sou agradecido a Deus porque eu cheguei até aqui. Mas eu quero agradecer em particular, as pessoas do Facebook que tanto me apoiam nesse movimento. E às vezes eu não respondo a você porque honestamente, eu não tenho tempo de responder. Se você quiser me ajuda, você coloca assim antes de falar comigo, mas seja sincero. E tem umas pessoas aí que fazem uso disso para me pedir dinheiro, para me pedir cesta básica. Enfim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho cesta básica. Você bota assim, antes de escrever para mim, você bota assim, ajuda, a palavra ajuda. E eu vou ler aquela sua mensagem. E esteja certo que quando você botar essa palavra ajuda, eu vou ligar para você, se você me permitir, ou vou te orientar de alguma forma para que você se encontre na vida com Deus. Legal? Também quero pedir a você, eu tenho uma página no Facebook, olha só como é que eu estou pobrinho ali, eu estou muito pobrinho, porque isso aqui é uma gravação, e eu vou mandar para o Facebook, tem alguns vídeos gravados lá no Facebook, não, desculpa, no YouTube, olha a cabecinha do velho como é que tá, eu vou mandar para o YouTube. E lá no YouTube eu tenho só um seguidor. Olha só, que judiação com esse velhinho, né? Para que o YouTube divulgue, se você achar que ele deve divulgar, vai depender da sua ajuda, essas mensagens para frente, para muitas pessoas ouvir. Está fazendo bem a você? Então, ajude a divulgar isso lá no YouTube também. No YouTube, meu nome é Adalto Vidal, Adalto com letra maiúscula, primeira letra maiúscula, Adalto Vidal com W, lá no YouTube. Adalto Vidal com W, não, com V, desculpa. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Aqui no Facebook é com W, lá no YouTube é com V. Adalto Vidal.
Aí você se inscreve lá no meu canal, dá um likezinho, se você puder, não vai te custar nada. E você estará me ajudando a divulgar a obra de Deus. Adalto, com letra maiúscula, a primeira letra, A, e o V, Adalto Vidal, lá no YouTube, tá bom? Tá legal. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Mas, amados irmãos, lá no livro de 1 João, no capítulo 1, ele fala, acho que é versículo 19, ele fala assim uma expressão que muitas pessoas passam ali e não leem isso. Ele fala assim que, na parte B desse versículo, que o mundo jaz no maligno. Muito bem. O que é jaz no maligno? O mundo vive no maligno. O mundo vive no maligno. Não adianta você mudar esse termo. Você vê, quando Jesus foi tentado, no último vídeo eu falei isso, Satanás levou ele no lugar que ele pudesse ver todos os mundos, todo mundo, todos os reinos, aliás, assim dizendo, e mostrou a Jesus que se Jesus adorasse a ele, ele daria o poder que ele conquistou a Jesus. Mas isso não aconteceu. Jesus repreendeu porque está escrito que você deve adorar somente a Deus. Muito bem. Mas eu estou trazendo esse assunto com você porque nós fomos habituados desde pequeno a falarmos algumas frases que nós não deveríamos mais estar falando. Por exemplo, você acordou de manhã cedo, você já avalia uma dificuldade tremenda em acordar e depois fala assim, porcaria de vida é essa? Hoje vai ser terrível. Você fala isso, eu já falei. Você fala às vezes assim, não dá certo, a sua briga com a sua mulher às vezes é incompreensiva, ou seu marido é incompreensivo. Você fala assim, eu tenho que largar essa mulher, eu tenho que largar esse marido, eu tenho que fazer isso e aquilo. A escolha é sua. Mas você não deve falar, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu não vou conquistar nada, eu não serei abençoado hoje. Há pessoas que falam assim, Satanás está me vencendo, olha só, que coisa terrível. Satanás está me vencendo. Esquecendo às vezes que um dia Jesus falou assim, que o príncipe desse mundo já está vencido. E você faz parte desse reino. Satanás pode ser o príncipe do mundo, mas você como igreja, você é a rainha. E o Senhor Jesus é o rei. E esse príncipe já está vencido. E você fala assim, Satanás está me vencendo. Pô, nada dá certo na minha vida. E essa coisa toda. Aí tem aqueles sinais que são, às vezes, sinais e palavras que são religiosas. Está amarrado. Oh, para com isso. Está repreendido. Por que tu fala isso? É melhor você falar assim, Jesus, tu é comigo. Jesus, tu está aqui no meu ser. Jesus, tu está na minha vida. Tem mãe que fala assim, esse meu filho não tem mais jeito. Não fala isso. Ele tem jeito sim. Você pariu ele, não é para ele ser uma pessoa, um menino que não vai dar certo na vida. Ele vai dar certo. Você fala assim, eu abençoo meu filho. O meu filho está mudado pelo nome de Jesus. Tem pessoas que dizem assim, chega no trabalho já desanimado, principalmente o pequeno comerciante. Vocês não imaginam, irmãos, amados, como o pequeno comerciante sofre nesse país. E ele que sustenta esse país. E os políticos ainda não pararam para ver isso. Políticos não pararam. Ele, às vezes, fala, poxa, hoje vai ser fraco o movimento, hoje vou ter dificuldade de se vender. Na segunda-feira tem boleto para pagar. E fala assim, eu não vou conseguir pagar. Não diga mais isso. Diga, em nome de Jesus eu vou conquistar. Diga, eu serei uma pessoa que a minha área de venda hoje vai ser um sucesso. Mas diga isso com convicção. Grita se preciso for dizer, Jesus está nesse meu negócio. Você está entendendo? E tem aqueles sinais que nós passamos em frente a um cemitério.
que é que resolve isso? É a tradição religiosa, não é isso? Tem aquelas palavras, crê em Deus Pai, crê em Deus Pai. Tem outras expressões religiosas que nós usamos porque aprendemos desde menino com essas expressões. E isso não é falar que Deus quer que você fale. Entenda, por favor. Abre a sua mente nesse minutinho para me te explicar sobre isso. Entenda, você é de Deus. Eu não falei que você tem que acender o interruptor? Falando o nome de Jesus? E você vai acender. Olha, entenda, diga só o que Deus quer que você diga. Diga, eu sou vitorioso. Pode estar numa situação, uma dificuldade. Ah, meu Deus do céu. Pode estar caindo uma chuva de tempestade em cima da sua cabeça. Mas você fala, não, eu sou vitorioso. Não, eu sou vitorioso. Acredite nisso. Como é que você quer ser vitorioso se você proclama a derrota? Como é que você quer ser feliz se você proclama o fracasso do seu casamento? Como é que você quer ter uma família feliz se você proclama que seus filhos não prestam? Onde você está quando fala isso? E Deus, vai fechar o ouvido quando você fala isso. Mas se você fala isso, se eu sou a pessoa vitoriosa. Ontem eu atendi uma mensagem na internet em que uma menina, ela falou assim, eu sou feia. Quem disse que você é feia? Quem é que está dizendo para você que você é feia? Às vezes, o papai e a mamãe têm uma preferência pelo filho mais bonitinho ou a filha mais bonitinha, não é verdade? Mas observa o exemplo de Davi. Davi que derrubou Golias. Ele era o rejeitado pelo próprio pai em relação a isso. É verdade. E ele se tornou o rei Davi, o maior rei de toda a história de Israel. Lê lá na Bíblia isso, sabe? Ele foi abandonado para tomar conta do rebanho da sua família, enquanto os outros irmãos dele, os bambambãs, os bonitão, os gostosão, foram lá para ser escolhido para ser o rei de Israel. Davi, ele foi escolhido. Ele foi escolhido por Deus. Então você não é uma pessoa feia. Você é uma pessoa de Deus. E como é que você pode ser uma pessoa bonita escolhida por Deus? Mudando as atitudes. Mudando as atitudes. Às vezes eu fico vendo, eu não tenho nada com isso, não. Preste atenção. Você faz da sua vida o que você quiser. Você tem o livre-arbítrio. Eu vejo as meninas bonitas, mostrando as coxas, o bumbum, os seios, no Facebook, na internet, no modo geral, para exibirem seus corpos. Bonitas mulheres, rapazes bonitos exibindo aquela barriga tanquinho, né? Aquela musculação artificial às vezes, né? Cheia de medicamento, o cara fica gostosão. Você é de Deus. Agora, você faz isso se você quiser, não é verdade? A verdade também, sabe o que é? Nós somos muito assim, materialistas, né? Nós só gostamos do que é belo. Quando você comprar um DVD, ou um CD, ou um disco, vou falar assim para mim ser bem esclarecido, você não escolhe a pior música, você vai selecionar a melhor música. Aí você fica ali 1, 2, 3, 4, 5, 100 vezes ouvindo aquela música que você acha bonita e as outras você ignora. Mas às vezes não foram feitas para você, foram feitas para as outras pessoas. Não é verdade? Se você vê um pássaro cantar e você achar bonito, parabéns. Mas às vezes você não quer ouvir ele cantar, ou que não dá atenção para ele, mas para outra pessoa é importante ouvir aquele pássaro cantando. Você tem que ter procedimento de Deus, aceitar essas coisas como verdadeiras para a sua vida. Eu era o patinho feio da minha família. De garoto, eu era o patinho feio, era um magrelinho, era aquela. E muitas vezes tinha um bullying contra mim por causa disso. Mas eu estou aqui, um coroa vitorioso. Não que eu sou gostosão, não. Não que eu sou bonitão, não. Eu quebro o galho. Mas é porque Deus me deu essa graça. Você está entendendo? E Deus
não me tornou exclusivo. Você também é de Deus. Você também vai ser visitado por Ele. Começa a dizer assim: Jesus, eu quero ser visitado pelo Senhor agora. Jesus, ensina-me a fechar a minha boca quando eu falar bobagem. Jesus, me ensina a ser vencedor, ou torna-me vencedor para que eu receba as suas bênçãos. Você não ouve isso na igreja, nas religiões. A igreja assim falando, nas religiões. Porque as religiões, elas querem oprimir você, para você ficar dependente dela. Que coisa ruim, né? É isso. E você também não é dependente de Jesus, não. Você precisa saber disso. Ele quer te abençoar, mas ele só vai te abençoar se você buscar ele aqui na sua cabecinha assim. Ah, quantas vezes eu já tive dificuldade? Caramba! E eu achava que não ia dar certo, mas eu falava assim: Jesus, Jesus, Jesus chegava. Houve uma situação uma vez, eu trabalhava no ramo em que eu queria ser o melhor. E você também tem que querer isso, querer ser o melhor. Mas, às vezes, nessa busca, você se torna uma pessoa vaidosa. E eu trabalhava no ramo de carne, e um dia eu fui me exibir para essas pessoas, os bons profissionais que são, de carregar um traseiro bovino nas costas. Olha, eu sempre fui magrinho. Aí o traseiro tem 60, 70, 80 quilos e até mais. Aí estava descarregando o caminhão na porta de um açougue meu, eu fui me exibir, deixa eu descarregar isso aí. Aí eu fui lá e peguei um traseiro, pesava mais de 60 quilos, eu não tinha nem esse peso, botei nas costas e desci do caminhão trazendo aquele traseiro e pendurei na carretilha onde pendura o traseiro do bovino. Eu achei que era gostosão. Aí, não falei que eu pegava, eu não sei o quê. Eu tirei onda, olha só, eu tirei onda. Aí depois que foram embora, que acabou essa exibição, eu tive um problema de coluna. É, na hora que o sangue está quente, nada você vê. Mas depois eu comecei a sentir uma dor nas costas, uma dor nas costas, uma dor nas costas. E eu fui para o médico. Ah, é só. E o médico falou assim: ó, você tem que ir para o hospital. O médico não tinha um conhecimento da minha causa, mesmo explicando a ele: você tem que ir para o hospital. E fui para o hospital. Gastei um dinheiro de táxi da minha casa até o hospital. Era num lugar chamado Marechal Hermes. Acho que é o hospital Salgado Filho. Salgado Filho, sim. Quando eu cheguei na porta do hospital, que o táxi me deixou ali, e era a distância da rua, do meio-fio, até lá na recepção do hospital, eu desci com muita dificuldade do carro. Olha só, eu andava igual um doente, um quase paralítico. E o carro foi embora, eu comecei a andar. Foi terrível a dor que sentia nas costas. E nesse momento eu comecei a pensar no Senhor Jesus. Falei: Jesus, eu estou aqui porque eu fui recebido, eu não vigiei, eu falei o que eu não podia falar. Eu estou assim, meu Deus, com essa dor terrível, porque eu dei uma de maluco, de doido, e comecei a lamentar ali, mas falando com o Senhor Jesus, que estava vivo e está vivo. E quando eu cheguei lá, na recepção do hospital, eu estava acompanhado de uma pessoa, eu já estava começando a andar bem, bem. E quando eu cheguei na recepção do hospital, a dor tinha cessado. De verdade. Aí a menina lá, da recepcionista, pois não. Foi: não, não é nada não, já estou legal, estou bem, vou voltar para casa. Normal, porque eu me arrependi de ter tomado aquelas atitudes burras de vaidade. Burra de vaidade pura, vaidade pura. O ser humano é muito vaidoso, muito vaidoso. Eu me lembro de uma parte da Bíblia em que tinha um profeta. Olha, tem uma opção de profeta aí gostosão, né? Mas vou falar para você, profeta, preste atenção. Para você que é servo, acha que é melhor do que os outros? Ó, Balaão,
Ele queria ir por um caminho que Deus não queria que ele fosse. E ele insistiu. E ele tinha uma jumenta que era, era a condução dele. Ele ia de lugares a lugares montado naquela jumenta. E ele achava-se bambambam. Ele foi até contratado em certa ocasião para profetizar contra outras nações. Na Bíblia, a história de, desse maluco, desse profeta. E ele, mula empacava lá, não passava mais, não ia passar. Ele metia o chicote, se tivesse esporão, metia o esporão e não passou para aquela rua. Aí a ponto de quê? Da mula falou: ô senhor, tu tá me dando porrada por quê? Tu não tá vendo que tem um anjo aqui que está impedindo que você passe por aqui comigo? Hã? Foi aí que Balaão caiu na real, parou de dar porrada na jumenta e se arrependeu e obedeceu a Deus. Não permita que isso aconteça com você, não. Ó, pare agora, pare agora, pare agora. Muda a maneira de você falar, de agir. Fale somente aquilo que Deus quer que você fale. Você é um profeta de Deus na vida. Você profetiza para os seus filhos, para seus amigos e para todas as pessoas que precisam ouvir a sua voz. É. Para de se exibir. Para que você está se exibindo? Quando nós se exibimos muito, olha, nós achamos que Deus não está operando na nossa vida. Você sabe qual é o segredo de um grande pregador? Assim dizendo, é a humildade. Jesus tinha poder no céu e na terra, e tem até hoje, e terá para sempre, mas ele nunca se exibiu. Ele falava que era o Pai Celeste que mandava que ele curasse os enfermos, os oprimidos, os aflitos. Verdade. E tem uns caras aí religiosos que eles querem ser chamados de apóstolo, santo, bispo, pastor, padre, cardeal, arcebispo, e ainda dão as mãos às vezes para as pessoas beijarem. Deixa de ser tolo, rapaz. Eu falei demais. Desculpe. Se eu te ofendo, você me desculpa. Você me desculpa. Mas eu vou parar por aqui, que já me excedi com o meu tempo. Mas fale aquilo que Deus quer que você fale. Olha, ainda você está em casa, não está tomando café? Diga assim para sua esposa: ó, eu te amo. Mentira? Pode ser mentira, mas você vai deixar ela muito animada e ela vai querer fazer o melhor para que você a continue amando. E vice-versa. E vice-versa. Diga para os seus colegas de trabalho: pessoal, ó, dia hoje vai ser maravilhoso. Deus vai estar conosco. Deus vai estar presente aqui, ó. Olha, ore pelas nossas autoridades. Coisa séria, né? Mas vamos ter mudança. Em nome de Jesus. E cada um vai prestar conta a Deus aquilo que faz. Amém? Meu nome é Adalto Vidal. Eu estou em Boa Vista, Roraima. E desejo do meu coração que você seja abençoado. Seja abençoado. Seja abençoado. Seja abençoado. Seja abençoado na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida social, na sua saúde. Seja abençoado, porque Deus te ama e Jesus está vivo. Bom dia. Fiquem com Deus.